Seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Parto Seguro Cast. Já vou adiantando, pedindo logo desculpa. Não sou Milka, tá? Milka é essa que está do meu lado, mas eu vou tentar dar o meu melhor. Já consegui. Se por um acaso eu der algum errinho aí, vai ficar assim mesmo. Porque ao vivo! Exatamente, não dá pra rebobinar. Mas assim, vai ser um tema bem descontraído, um tema inclusive muito importante, porque a gente vai falar sobre a indução do parto. E você sabe o que é a indução do parto? A indução do parto consiste em métodos para que tenha contrações uterinas de forma ritmadas e efetivas antes de entrar, né, de forma espontânea. Nós temos alguns métodos para que ocorra essa indução, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse mundo que às vezes para as nossas gestantes, né, nossas mulheres, é um mundo meio que sombrio. Elas têm muito medo, né, muito receio, não querem às vezes chegar no momento de indução, mas às vezes é extremamente necessário e importante, né, para o seu bebê e para você. E aí, como métodos, nós temos métodos farmacológicos e métodos não farmacológicos, né? Dentre os métodos não farmacológicos, nós temos os naturais, né? E os mecânicos. E aí, Lícia vai nos falar um pouquinho sobre esses tipos de métodos. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de indução é que existe um período para que isso aconteça. A gente não pode fazer indução a qualquer momento do 9º mês gestacional. A gente é repetitiva nessa fase de dizer quando é o 9º mês gestacional, porque a gente encontra muitas tabelas aí no Google mostrando que às vezes o 9º mês começa na 36ª semana. Então é importante lembrar que o 9º mês começa na 37ª semana e ele se estende até a 42ª semana. Então, qual é o período em que a gente consegue fazer uma indução do parto? É na 42ª? Está passando do tempo? Não, né? Porque a gente não vai começar uma indução do parto às 45 do segundo tempo, porque não existe prorrogação quando se fala em parto, né? Tem que terminar antes desse período. Então, por segurança, sempre a gente começa os processos de indução antes do prazo limite final da gravidez, que seria a 42ª. Então, a gente já vai começar a fazer os métodos. No caso dos não farmacológicos, quando a gente ainda não tem a intenção de fazer um método mais elaborado para indução do parto, a gente começa antes da 41ª semana, né? Que é o ideal que a gente comece a pensar num processo de indução quando a gente vê que aquela gestante que a gente está acompanhando não mostra nenhum sinal de que vai entrar em trabalho de parto ali até a 41ª semana. Então, existem algumas coisas que a gente pode lançar mão para a gente conseguir fazer com que essa mulher entre em trabalho de parto. Ainda não existem estudos científicos robustos ou que faça com que isso seja uma orientação, forte, não né? tem níveis de evidências fortes, para que a gente oriente isso fortemente, mostrando que existem resultados extremamente positivos, porém, existem métodos que a gente pode utilizar que ajudam, então, vamos fazer, né? Por que não orientar? Uhum. Se a gente tem a nosso alcance fazer algo, por que não fazer? Então, existem a homeopatia, onde a mulher pode procurar métodos homeopáticos para fazer com que haja o relaxamento. As técnicas de homeopatia também são bem interessantes. Elas têm todo aquele pensamento, faz com que o pensamento positivo da mulher. Elas utilizam medicações, que não são medicações, né? São medicamentos homeopáticos, que são doses pequenas, doses seguras durante a gestação e que, em relação à questão dos métodos não farmacológicos, os que têm mais evidência científica, por incrível que pareça, de fato, são os métodos homeopáticos. Sim. A gente utiliza a homeopatia para conseguir algum progresso em relação ao trabalho de parto. Mas, sem ser homeopatia, porque assim, às vezes nem toda mulher tem acesso a médicos homeopatas e pessoas homeopatas que possam fazer esse tipo de terapia. Então, a gente pode lançar mão de coisas pequenas, né? Começa daí do estímulo da relação sexual.
É uma coisa que a gente acaba orientando bastante as pacientes, que a gente pode lançar mão a partir ali da 30ª, não é em qualquer momento da gestação, porque senão todo mundo vai querer parar de ter relação sexual porque acha que vai induzir o trabalho de parto, né? Sim. Não, tem Importante um período... frisar isso. É verdade. porque tem um período que as mulheres, não toque em mim, porque senão eu vou entrar em trabalho de parto. Não. A gente sabe que o estímulo mecânico ali acaba sendo, né, um estímulo mecânico do trabalho da relação sexual, estimulando aquele colo, ajuda a produção de prostaglandinas para ajudar esta mulher a entrar num processo de início de trabalho de parto. O estímulo da mama também, a gente não orienta que a mulher toque, fique mexendo na mama, estimulando a mama antes do período das 37 semanas. Porque a gente sabe que o estímulo mamário faz a liberação de ocitocina. E aí sim, pode desencadear um trabalho de parto antes do tempo. Tanto quando a gente orienta a mulher a cuidar da mama durante o pré-natal, fazer a questão da hidratação, colocar o hidratante, a gente não orienta, não ficar passando na questão do mamilo, justamente para não deixar a pele do mamilo mais fina e também não ficar estimulando o mamilo o tempo todo. Então, pode ser feito a partir desse período, até para estimular o colostro, a partir de 37 semanas, a estimulação mamária, para que aumente a produção de ocitocina e, possivelmente, essa mulher já entre em trabalho de parto aí antes do prazo de 41 semanas. É só uma tentativa. Outras coisas, estou falando dos métodos ainda naturais, porque dos métodos não farmacológicos, eles podem ser divididos, como a doutora Sônia tinha falado, em métodos naturais e métodos mecânicos. Dos naturais, a gente tem essa questão da homeopatia. Outro que é muito utilizado, que hoje, inclusive, está muito na moda, vem da medicina chinesa, é a acupuntura, né? Quando a gente faz o estímulo de alguns pontos, e esses pontos, eles liberam sensação de bem-estar na mulher. Ela sente um bem-estar e isso pode ser que leve à produção de ocitocina para que essa mulher tenha um aumento da contratilidade uterina. A gente vê que a acupuntura dos métodos não farmacológicos, dos métodos naturais, ele é um dos mais utilizados, mais orientados hoje em dia. É mesmo. Né? Outra coisa que as mulheres também gostam bastante de fazer é o óleo de rícino, né? Elas fazem o óleo de rícino, ele é bem antigo, ele remonta ali o período do Egito Antigo, onde as mulheres faziam o uso desse óleo de rícino. Só que assim, é importante ter cuidado, nunca fazer nada sozinha, tem que ser feito sempre sob a orientação de alguém, porque o óleo de rícino, ele tem também substâncias laxativas, que pode, inclusive... se você não for orientado da forma correta, ter um processo diarreico importante durante esse período. Até desidratação. Você pode, inclusive, desidratar por isso. Então, é importante não fazer sozinha, não pegar receitinha só de internet para poder fazer sozinha no Google, sem estar acompanhada. Então, é bom, quando for fazer, que faça sob a orientação de algum profissional da área de saúde, tá? Já em relação aos métodos mais mecânicos, a gente tem um dos métodos que é mais utilizado, que é o método de Krause. O método de Krause, ele é muito utilizado quando a mulher não pode utilizar o método farmacológico. Tem algumas indicações para ele, às vezes a mulher ela já tem uma cicatriz uterina anterior, ela tem uma cesárea anterior, ou ela teve uma miomectomia anterior, ela já teve uma cirurgia que abriu ali a parede do miométrio, então faz com que esse miométrio fique mais frágil e ela não vai poder utilizar nenhum método farmacológico para iniciar uma indução. Então, por isso, a gente pode lançar mão desses métodos naturais, inclusive esse método mecânico, ele é muito utilizado. Antigamente, o Krause já surgiu desde 1853. Ele era um catéter rígido que era colocado ali no colo para induzir a produção de prostaglandinas, amolecer esse colo para que esse colo dilatasse. E aí, com o evoluir da medicina, já conseguiu colocar o catéter de Foley, que é aquele catéter molinho, onde é colocado ali na região, entre o colo, né, no espaço entre as membranas ali, insufla-se esse balão, e aí há um estímulo mecânico para que esse colo comece o processo de amolecimento. E aí sim, o processo de indução do parto aconteça, e o trabalho de parto possa acontecer sem ela utilizar nenhum tipo de medicação. Né? O que mais? Inclusive, gente, eu estava me esquecendo, existem porque a gente não utiliza muito aqui na nossa prática. Não tem a questão
daquelas laminares. fibras de algas, né? As laminárias. Aqui em São Luís a gente não utiliza muito, mas são fitas de algas. Aqui no Brasil tem locais que utiliza, a gente não utiliza muito aqui, mas são fitas de algas que são colocadas dentro do colo e ela age por osmolaridade, ela vai aumentando e aí você pode trocar para quanto o colo vai se adaptando e você pode ir trocando conforme o colo vai dilatando. Então a gente tem esses métodos, né? E o descolamento das membranas? O descolamento das membranas, ele hoje é o que a gente mais utiliza, né? Mais utiliza em relação a... Que a gente mesmo possa fazer, né? No consultório. A única ressalva que a gente faz em relação ao descolamento das membranas é que ele é um método que às vezes causa um desconforto para o paciente. Tem paciente que não quer fazer justamente porque ela acha que vai mexer ali na membrana, ela tem muito medo da ruptura da bolsa amniótica antes do tempo, elas têm esse medo. Inclusive, há um grande confundimento quando a gente vai oferecer o descolamento de membrana para paciente. Minha Nossa Senhora, meu Deus, não. Se você não quer fazer, que a gente vai vendo que a paciente está entrando ali na 40ª semana, 41ª, pertinho da 41ª, e a paciente ainda não quer, quando ela ainda não quer utilizar nenhum método, a gente já oferece. Você não quer tentar fazer o descolamento das membranas para ver se a gente consegue ter alguma liberação de prostaglandinas, para ver se você entra em trabalho de parto? Aí algumas pacientes dão um pulo lá atrás. Não quero, doutora, porque não quero romper a bolsa, tenho medo da dor. E isso é importante que a gente fale. É desconfortável, dói, mas para aquelas que não querem passar por um processo de indução farmacológica, é um método que acho que vale a pena. É, inclusive, um primeiro método que eu acho que ela tem que costuma oferecer. Antes, inclusive, desses que eu citei para vocês, é o método de descolamento das membranas ovulares. Né? Até porque é válido lembrar, né, que a indução de parto é uma alternativa interessantíssima, porque até então, né, quando se pensava em não vai parir normal, a única coisa que vinha na cabeça, até hoje a cabeça da pessoa que não tem esse conhecimento, é cesariana. E às vezes não. Tem a situação mais, assim, de maior indicação, que a gente mais conhece, que é mais difundido, é o pós-datismo, né? Que a gente fala que é a partir de 41 semanas. Mas às vezes... A gente diferenciar para paciente também, que isso é importante. Até a gente que é professora da universidade, que foi, né, professora da Universidade Federal, a diferença de termo entre pós-datismo e pós-termo. Lembra daquela data que a gente dá? Algumas pacientes, elas entendem que pós-data é após aquela data, entendeu? De pós-datismo, eu tô... passou de 9 meses. A gente dá, às vezes, 40 semanas... a gente dá aquela data provável de parto quando a mulher tem 40 semanas naquela data. E se passa daquela data, quando ela não tem certa orientação para isso, ela acha que já passou da data, passou do tempo. Na verdade, não. Existe pós-data e pós-termo. Pós-data é quando passa dessa data, mas ainda não chegou no prazo limite de uma gestação humana, que é até 42 semanas. Já o pós-termo é quando passa de 42 semanas. Né? Exatamente. É importante esse conceito para elas entenderem, porque elas vão achar muito esses conceitos na internet, aí elas ficam perdidas sem saber o que é pós-data e o que é pós-termo. E aí, acaba que o que é mais difundido, né, que elas sabem, geralmente é isso. 41 semanas ela já tem meio que na cabeça, né? Mas vale lembrar, a paciente, às vezes, é hipertensa, não precisa ser submetida de cara a uma cesariana. A gente pode pensar numa indução para ela, né? Desde que esteja tudo bem com ela e com o bebê, numa faixa que não precisa também esperar, né, até as 41 semanas. Paciente é diabética, imunização. Tem algumas condições que a gente pode avaliar, ao invés de recorrer diretamente a um parto no cirúrgico, próprio conceito, né, da indução de parto, se fala exatamente essa questão de acima da 22ª semana de gestação. Então, a indução em si não necessariamente no pós-datismo, né, nas 41 semanas, mas tem essas outras indicações: hipertensa, diabética, rompeu bolsa, não entrou em trabalho de parto. Então, assim, tem diversas outras indicações para a indução de parto também. E aí eu achei importante falar isso, porque a gente acompanha, né, muitas mulheres que desenvolvem diabetes e hipertensão na gestação, e elas acham imediatamente que elas estão
condenada, sabe? Vamos colocar entre Sim. aspas, porque eu sei que é um termo forte, mas assim, eu já estou condenada a uma cesariana. Não necessariamente. Inclusive, Né? aquelas que têm cesariana anterior também não estão Necessariamente Né? determinadas Precisa. para isso, Exato. exatamente. Então, vale ressaltar o que a indução é uma bênção, né, gente? Porque é uma alternativa É uma interessante. alternativa muito interessante. E além dos métodos, né, não farmacológicos, também existem os métodos farmacológicos, né, Milka? Fala um Exatamente. pouquinho pra gente. E aí, os métodos farmacológicos, geralmente, são que até as pessoas que não são médicos, não são da área, né, da saúde, acabam conhecendo mais, né? As pacientes falam muito de ocitocina. Eu não quero ocitocina, eu não quero ocitocina. Gente, é um Medo de medo ocitocina. horrível pra ocitocina. Calma, senhora! O próprio comprimido também. O próprio comprimido também, né? O que misoprostol. A indução, vamos logo dizer assim, por isso que, como eu falei no início, um tema sombrio, porque, gente, pra elas... É pavoroso. É pavoroso, porque só olha esse lado da dor, vamos dizer assim. Né? Exatamente. E aí, só antes de falar sobre a questão do método farmacológico, na mente delas, elas acham que como vai usar ou o comprimido ou a ocitocina, a dor vai ser muito maior. Mas assim... É engraçado, né? Elas têm essa, isso em mente. tipo assim, a medicação não é para que a dor seja maior do que um trabalho de parto que ela teria normalmente sem usar a ocitocina ou o misoprostol. É justamente para dar o estímulo inicial. E quando a gente vai utilizar ou comprimido ou ocitocina para o trabalho de parto, até mesmo durante a condução do trabalho de parto, a gente apenas está tentando fazer com que o organismo dela trabalhe da melhor forma. Que era para estar fazendo de forma natural. Mas não está acontecendo de forma natural, a gente usa a medicação para poder, né, melhorar essas contrações. E aí, na mente dela, como vai doer mais? Porque, de fato, vai doer mais. Uhum. Se não estava com as contrações boas, a gente está tentando ajustar essas contrações. Consequentemente, vai né? doer mais. Mas era para estar doendo aquilo igualzinho se ela tivesse entrado em de trabalho forma de parto. natural. Isso. Inclusive, a gente não sabe quais são os mecanismos pelos quais uma mulher não entra em trabalho de parto. Porque, assim, o natural é entrar em trabalho de parto, chegando ali por volta. Inclusive, por isso que tem uma data provável de parto. Que essa data provável de parto é que 90% das pacientes vão estar por ali entrando em trabalho de parto nesse período. E aí não se conhece ainda quais são os mecanismos que fazem com que uma gestação passe do tempo, né? E aí é necessário que a gente faça alguma coisa. Graças a Deus que existem métodos que a gente pode utilizar para que todas as mulheres que chegassem nessa fase não tivessem que obrigatoriamente passar por um procedimento cirúrgico. Exatamente. Né, para tirar uma cesariana para que o bebê chegasse, porque não existia nenhum método para a gente conseguir fazer com que entrasse em trabalho de parto. Então, graças a Deus que existem esses métodos né, farmacológicos para a gente utilizar. E esses métodos farmacológicos, Milka, né, vai falar bem melhor sobre isso, mas para a gente poder definir qual dos dois métodos, a gente tem um índice que a gente utiliza, né? Que é o índice de Bishop. Importante. Né? O índice uma comunicação nossa, né? Através de uma avaliação deste colo dessa mulher, a gente vai determinar se é um colo para esse método ou é um colo para esse outro método, né? Nessa avaliação do colo, que é o índice de Bishop, a gente vai avaliar basicamente 5 parâmetros. O próprio colo, qual a posição desse colo, a consistência desse colo, o apagamento desse colo e a dilatação desse colo. E além de ver esse colo, a gente vê também a apresentação do bebê, qual a altura, né, na pelve que esse bebê está. E aí tem uns valores para cada um desses parâmetros e a gente vai ver o índice de Bishop. 2, 3, 6, 8, 9. E aí, de acordo com esse Bishop, a Milka vai decidir qual vai ser o método que a gente vai utilizar. Exatamente. A gente soma, né? Cada um desses valores que a doutora Sônia citou, cada um desses itens que a doutora Sônia citou, acaba sendo um valor que a gente, no final, soma. Exato. E aí, a gente vai pegar esse valor de soma para saber se, a partir daquilo, a gente vai utilizar um método, que é o método da ocitocina, ou o outro método, que é o método do misoprostol. O valor para ponto de corte que a gente utiliza é 6, né?
Valores abaixo de 6 são mais para utilizar o misoprostol, valores acima de 6 são mais para utilizar ocitocina. 6 a 9 fica ali naquele muro, e fica ali no limbo, né? A gente fica que muito na maioria das vezes a gente avaliação vai mais para clínica. comprimido do que de imediato para ocitocina. Isso, a gente também vai muito da condução, vai olhando, vai sentindo a paciente, vai sentindo aquele colo, que nem tudo é assim, ferro e fogo, assim, você bota ali o número e soma. Não, a gente vai avaliar essa paciente, até porque cada paciente é única, a gente precisa individualizar cada mulher. Não é porque o índice está lá dizendo que a gente vai fazer daquela forma, mas se de repente eu estou ali com aquela mulher, com aquela paciente na minha frente, e eu estou entendendo todas as necessidades dela, avaliando aquele colo, não só a avaliação desse colo, mas vendo também a questão do tônus uterino, como que ela tá para receber essa medicação, e é a partir disso que a gente vai fazer a escolha de qual método, qual é o tipo de medicação utilizar para ela. Exatamente. E aí, por que isso gera tanto medo, né, normalmente? Porque, como toda medicação, uma dipirona que você toma em casa, você sabe que pode ter efeitos adversos, né? E aí, o que a gente faz a ressalva em relação a esses métodos? É sempre ter essa monitorização, né? Seja da equipe de enfermagem, seja do seu médico, da equipe que está te assessorando, porque quando bem empregado, tanto o misoprostol quanto a ocitocina, eles têm uma ação fenomenal, eles ajudam demais, né? São importantes também, são medicações importantes. Desde que bem empregados, dentro de uma classificação correta, dentro de uma condição de indicação correta, respeitando as contraindicações, como uma dipirona, gente, como eu estou falando, qualquer medicação deve ser respeitado nas indicações e contraindicações. Agora, o que diferencia geralmente, por que tem que ter essa classificação de um colo menos preparado, mais cru, digamos assim? Por que eu penso de repente no misoprostol? O misoprostol, que é o famoso Citotec, né, que todo mundo tem muito medo e tal, a questão comercial por conta da história dos anos 80, foi desenvolvido como uma droga para tratamento de úlcera gástrica, né, úlcera péptica, e viu-se que um dos efeitos dele era um efeito abortivo, né? E aí, por isso que durante muito tempo no mercado ele ficou condenado, né, de certa forma, e depois foi resgatada a utilização dele dentro da prática clínica na maturação cervical. Por que ele age dessa forma? Porque ele causa literalmente uma dissolução do colágeno, que é um componente das fibras musculares, né? Além de aumentar a concentração de água intracelular, por isso que quando a gente usa, tem aquela eliminação maior do aquele tampão mucoso, por conta desse mecanismo dele, estimulando também bomba de cálcio, fazendo com que essas fibras literalmente vão se esvaindo, literalmente. E isso vai proporcionando uma abertura, um amolecimento, um afinamento desse colo, que até então é muito cru, né? Que não tem até então nada de nenhuma indicação de que ele entrou em trabalho de parto, né? Tem algumas vias de administração, a gente sabe disso, também vai muito da condução do seu obstetra, vai muito das condições daquele serviço, porque cada serviço hospitalar, às vezes, tem seus protocolos, inclusive o tempo de uso, né? 24 horas, 48 horas, obviamente baseado em evidências, mas geralmente cada serviço, cada equipe que te acompanha é baseado em determinados protocolos. E aí isso vai sendo instituído, né? Tanto tempo de uso, tantos comprimidos, a via de administração não é o mesmo de um para o outro, a dose para determinadas situações diferentes, né? Então, e é por isso que ele ficou tão assim, as pessoas têm tanto medo, né, a princípio dele. Óbvio. Acho que também... Pode falar. Pensando assim agora, né, o método farmacológico, ele é em ambiente hospitalar. Né? E aí também fiquei pensando aqui, as mulheres hoje, elas voltaram muito pro domicílio, né? Isso. Essa parte inicial de trabalho de parto está em casa, ficar o máximo possível de tempo em casa, para poder ir pro hospital já numa fase mais avançada. Que é bem interessante. A partir do momento que tu faz indução, tu vai ficar no hospital, tu não tá em trabalho de parto, essa indução, como tu mesmo falou, pode demorar. Quando iniciar o trabalho de parto, o próprio trabalho de parto pode demorar, então esse tempo que ela queria ficar o menor tempo possível no hospital acaba sendo um tempo mais prolongado, e acho que talvez isso também contribua para que elas tenham uma certa
A versão. É, uma aversão certa aversão. à indução. De certa forma, sim, né? Mas por quê? Porque sempre, em toda e qualquer bula, vai ter efeitos adversos, né? Então, a gente pode gerar uma contratilidade uterina além do esperado, pode acontecer um sangramento vaginal além do esperado. É por isso que essa paciente, essa mulher, tem que estar tão perto de nós, porque a avaliação fetal tem que ser constante, da vitalidade fetal. As condições dela, clínicas dela, também tem que ficar sendo avaliadas, e é por isso da importância desse monitoramento tão de perto quando a gente começa a utilizar essas medicações, né? E às vezes a gente acaba tendo que fazer combinado, né? Assim, é como se, tu mesmo falou, o isoprostol, ele tá ali pra, como se fosse amadurecer esse colo. É isso mesmo, né? É para maturação cervical, Exatamente. o mecanismo de ação dele. O índice de Bishop, um dos parâmetros é a consistência do colo. Isso. Rígido, Isso. intermediário, amolecido. Tem aquele colo que era aquele colo cru, como tu comentaste. Como o isoprostol, começa a ser um colo já mais amolecido, já começa talvez em apagamento. Exatamente. E aí começa a dilatação. E aí esse índice que antes de Bishop, vamos supor que antes era 4, aí já pulou para 8, pulou para 9. Isso, exatamente. E aí talvez já possa até já mudar, fazer inclusive, a mudança o método fazer a de... mudança do método. Obrigatoriamente isso vai acontecer? Não necessariamente. Já tivemos pacientes que que um comprimido entrou em trabalho de parto. Lindamente. Lindo, perfeito. Foi assim, foi até empelicado. Foi lindo esse parto. Mas já teve outras que a gente induziu e teve que iniciar a ocitocina depois. E teve As que falhas fizeram de o método, protocolo tem completo. as falhas falhas de de entraram indução. em trabalho de parto. Tem as falhas de método, com certeza. E aí é como Lícia falou, né? É a questão de tentar. O teu corpo não liberou essa prostaglandina, as prostaglandinas que são necessárias para esse processo, teoricamente elas são do teu corpo para serem liberadas. Por algum motivo isso não aconteceu. E aí você teve que iniciar essa medicação, né? Então, do mesmo jeito que talvez porque você não entrou em trabalho de parto, né? Às vezes também tem a falha da medicação, né? E aí, a ocitocina eu acho engraçado, né? A questão da ocitocina que as pessoas também têm medo. Mas assim, em que sentido? A ocitocina é um hormônio, gente. A ocitocina é produzida pelo hipotálamo, né? A gente produz a ocitocina. Eu sou uma pessoa muito ocitocinada. Eu, particularmente, eu acho que eu sou uma pessoa muito Será, gente? Será? Eu sou feliz, entendeu? Eu sou uma pessoa feliz. É o hormônio do amor, É o hormônio do gente. amor, É a pessoa gente. mais amorosa do que Exatamente. Eu sou extremamente ocitocinada, ocitociníssima. A gente sabe, né, Lícia, que existe aplicação hoje para o uso da ocitocina não só na gestação. Em né? N situações. A gente faz essa modulação hormonal com a ocitocina para outras situações também. Mas na gestação, a ocitocina, né, a gente tem os receptores de ocitocina não só na fibra muscular uterina, mas em outros órgãos também, em outras fibras também. Mas na fibra muscular uterina, ela, diferente do misoprostol, não. Ela vai levar ao processo de contratilidade. Aí é diferente. E aí é por isso que Sussu estava falando assim, às vezes tem situações, o Bishop um pouquinho mais além, né? Que é aquele colo que já está amadurecido. Mas você quer, é como eu falo para as minhas meninas lá no consultório. É como se eu tivesse um motor que ainda não, sabe assim, não pegou no tranco. Eu vou lá, coloco aquelas gotinhas maravilhosas e aí a coisa acontece. E aí, por que vem o outro lado da moeda? Também de uma certa demonização da ocitocina, porque tudo deve ser feito com cautela, indicação e tranquilidade. Ninguém está aqui falando que vai usar ocitocina porque um parto que seria em 6 horas, eu quero que seja em 2 horas. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando do uso racional de métodos farmacológicos. Então, existe indicação, tanto na indução, por exemplo, a bolsa rota, a ruptura prematura de membrana. Sim. É uma situação interessantíssima para se fazer uma indução, por exemplo, com ocitocina. Naquelas mulheres que tem uma cesariana anterior. Que eu não posso usar um método que vai fazer, né, dissolução de colágeno e fibra. Não faz sentido, eu vou aumentar o risco de ruptura. A ocitocina já não tem essa associação pelos trabalhos, porque o mecanismo de ação é um pouquinho diferente, né? E a forma de administração dela é diferente também, de uma forma... estamos usando a ocitocina para indução, estamos usando a ocitocina para condução. São formas diferentes e a gente teve experiências positivas na equipe em indução de gestante que rompeu bolsa antes, não estava em trabalho de parto, tinha cesariana anterior, foi induzida com ocitocina e entrou em trabalho de parto.
Exatamente. E aí, se vocês assistirem os episódios lá atrás, lembra que a gente falou sobre trabalho de parto, os sinais, Sim. como identificar uma contração efetiva? Eu lembro que Lícia deu uma explicação fenomenal de como são as contrações efetivas, né? Do gradiente, o tempo de duração, tudo bonitinho. A condução entra exatamente nisso. Às vezes você não tem uma contração, você tinha até um certo momento e depois ela deu uma diminuída. E aí vem a ocitocina de forma exógena, ou seja, a gente coloca no corpinho dela, por quê? Para poder haver um sincronismo daquele processo de novo. E é importante lembrar, por que às vezes a gente faz exógeno? Porque eu acabei de falar que a ocitocina é um hormônio, né? Produzido Essa modulação pelo hipotálamo, produzido por nós. Essa modulação, gente, assim, nenhum hormônio é produzido para trabalhar sozinho. Ele está em uma orquestra hormonal. Então, assim, essa modulação hormonal, ela é necessária. E, às vezes, tem situações com descarga de noradrenalina, estresse, medo, uma série de situações que diminuem essa descarga de ocitocina. Por isso que eu falo no consultório, o parto começou na sua cabeça. Exatamente. E não é na sala de parto. Se você decide, se você tá... Hoje mesmo eu falei sobre isso. Pronto, uma gestante. Eu falei, ela chegou, estava muito chorosa, uma série de problemas. Um bebê, ela já tem um outro filho, está numa fase complicada. Eu falei para ela, eu sei, eu também tenho um filho pequeno, eu entendo exatamente o que você está falando. Mas a gente, infelizmente ou felizmente, vai ter que começar a determinar as nossas prioridades. E agora a gente está se preparando para um parto normal. E o teu parto já começou. Porque ele começa, na tua cabeça, no teu hipotálamo. Então, essa modulação hormonal, ela é importante. E, às vezes, na hora do parto, isso atrapalha, de certa forma. Com e eu certeza. tenho que organizar essa orquestra para tocar de novo. E aí é que entra a ocitocina exógena. É porque, na verdade, quando ela tá assim, ela tá desordenadamente liberando a ocitocina para todos os motores. Que a gente sabe que lá tem o motor principal, tem os motores acessórios. E ela tá trabalhando com todos aqueles motores de forma errada. É aquele carro que tá funcionando, que tá ligado, tá funcionando, mas ele não tem força para andar. Ele não vai para frente. Né? Ele não consegue sair do lugar, apesar de estar ligado. Isso. É porque muitas vezes as mulheres, elas falam assim, eu não entendo, eu estou sentindo dor, eu estou com dor. Qual a indicação de fazer uma ocitocina a mais para mim, se eu já estou num limiar doloroso ali, que na minha concepção é o que eu posso suportar. É uma contração efetiva, duradoura. É uma contração efetiva, duradoura, eu estou sentindo boa dor, intensidade. Boa intensidade, tipo assim. Mas o que nós queremos com aquele tratamento, com aquela terapia com ocitocina, com aquela modulação hormonal, como disse a Milka, é justamente organizar esses motores. Fazer com que eles se conectem uns com os outros. Existe uma coisa que eu até falei nesse podcast que ela está se referindo, voltem aí no tempo, nos podcasts e assistam. Existe um tríplice gradiente descendente de contração. Existem os vetores que é necessário que eles sejam organizados para que o bebê saia, ele desça, né, no canal de parto. E quando esses motores não estão funcionando direito, cada vetor vai para um lado diferente. E eles não estão organizados. Então, não há como ter essa contração efetiva para que esse bebê entre nesse canal e passe por esse canal de parto. Então, por isso é que é necessário a gente fazer essa modulação hormonal para que esses vetores se organizem, conectem-se uns com os outros, conversem uns com os outros e, finalmente, consigam fazer a descida fetal. Exatamente. E aí, é até interessante também comentar, todas nós aqui temos a prática, né, na equipe Luz, a gente tem uma prática comum em relação à avaliação do plano de parto, né? E eu sempre percebo que um ponto que sempre fica um pouquinho assim, às vezes assim, uma interrogação, onde a gente tem que sentar um pouco mais para conversar, é justamente essa possível necessidade dessa medicação. Por isso que eu fiz questão de falar de forma tão assim, é um hormônio natural. Por quê? Porque a gente percebe que elas têm esse medo real e oficial da ocitocina, né? Por conta de tudo que já foi montado. Infelizmente, realmente, a história, às vezes, da obstetrícia deixa um pouco a desejar em alguns pontos, e isso foi agravado. Mas, assim, é interessante porque a gente conversa nesse momento, exige um pouquinho mais. Essa sensação que a gente vai iniciar a ocitocina para acelerar um trabalho de parto. E não é. Como tu deu o exemplo de 6 horas vir para 2. E não é. E não é. Para conduzir esse trabalho de parto.
Exatamente. Inclusive para aumentar a chance desse sonho se tornar realidade. Exatamente. Diminuir a chance de eu indicar, às vezes, uma cesariana por um simples fato, né, Lícia, de modular esse processo. De modular esse hormônio e fazer com que ele volte a agir de novo, entendeu? Exatamente. Gente, eu amo hormônios. Eu gosto de ocitocina, eu gosto de usar prostituta. Gente, Eu gosto de remédio. Brincando, eu também gosto dos métodos naturais. Mas é porque a gente tem que ter cautela e sabedoria, né? Com tudo que a gente aplica, assim. Então, falamos um pouco sobre a indução, né? Sobre os métodos, em que momento, às vezes, a gente precisa fazer, né, essa indução. Mas e quando a gente não faz essa indução? Quando que a gente, quais seriam as contraindicações? A indução farmacológica, né? Porque assim, os métodos, de uma forma os geral, métodos que farmacológicos ou não. Em relação aos métodos não farmacológicos, quando a gente está utilizando óleo de rícino, assim, não há nenhuma situação efetiva que contraindique a gente de orientar. Isso pensando numa gestante que pode ter o parto normal. Claro, sim, óbvio. Sim. Lógico que a gente não vai... A paciente está ali com um feto e apresentação anômala, a gente não vai indicar nenhum método de indução. Acaba que as contraindicações de uma indução são as contraindicações de um parto normal. Muito parecidas. A questão das farmacológicas é por conta do mecanismo de ação, como a gente estava falando. Lícia até falou, né, ainda agora. Então, miso, eu não vou utilizar o miso pelo mecanismo de ação que eu expliquei para vocês, numa paciente que tem uma cicatriz uterina anterior, uma miomectomia, né, que tirou aquele segmento, ficou uma área de fibrose, uma cicatriz, uma cesariana anterior, né, a gente não vai lançar a mão dele para isso. E aí entram as contraindicações mesmo do que seria uma indução para parto normal mesmo, uma apresentação anômala, placenta, né? Prévia. Uma placenta prévia. O que é uma placenta prévia? A placenta está embaixo no canal bem na frente. Ela está ali no colo. Se você for dilatar aquele colo, a placenta necessariamente teria que sair primeiro que o feto. E isso não é para acontecer, né? Não é viável. Exatamente. Até porque o sangramento dali daquela placenta é fetal. Então, o feto não pode perder grandes quantidades, grandes volumes, porque a gente sabe que ele é pequeno. Então, a gente não pode fazer nenhum tipo de indução numa placenta que está passando ali por aquele colo. Exato. Uma coisa que, assim, acho que toda gestante, na hora que está nessa fase final de... O quê? Fiquei curiosa. Nessa fase final da gestação, Não tá no roteiro. Pergunta sobre uma coisa que ela deve comer a partir da 36ª semana. Eu adoro quando o Lícia explica isso. Explica aí, Lícia. Me diga lá, Lícia. E as tâmaras? Finalmente, ela realmente ajuda? Não ajuda? Adoro. Assim, gente, a gente adora indicar, né, as tâmaras. Eu gosto. Porque a gente sabe que, além de tudo, existe um efeito que todo mundo conhece, que é o efeito placebo da coisa. Né? Existe o efeito placebo. O que é o efeito placebo? Você consome algo... Ela vai ter uma crise de riso. Eu não acredito nisso. Ela vai... Você consome... Não, mas deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Quando você consome algo, seja natural, seja... Gente, eu não me aguento. Eu não tô nem olhando pra ela, mas a culpa é minha. Deixa eu continuar a minha explicação. Então, quando você consome algo, acreditando que aquela coisa vai dar certo para aquela finalidade, gente, existem N estudos falando sobre isso, certo? E a gente vê muitos benefícios com o efeito do poder que dá mente. Existe esse poder? Existe. Então, o fato de você consumir as tâmaras já exerce... Eu quis falar desse primeiro efeito placebo, porque assim, é necessário que você acredite no que você está fazendo. Se você não comprar essa ideia, se você não aceitar, não souber para que você está fazendo, se você de fato não acreditar naquilo,
não vai dar certo. Pode ter o efeito, Pra pode ser um melhor efeito, não vai dar certo. Primeira coisa que você tem que saber... Como ele falou, o parto começa na primeiro mente. antes. Exato, na mente. Se você não acredita naquilo que você faz, por isso que é o efeito placebo. É você, independente do que tem ali, dos efeitos que aquilo ali vai trazer para você, se você acredita, já existe uma possibilidade de dar certo, tá? Mas por que eu tô falando em efeito placebo, falando das tâmaras que a gente consome aqui? Porque a história das tâmaras começou no Oriente Médio. Recentemente, eu fui lá no Oriente Médio, Jerusalém, por ali, em Israel. E lá a gente percebe que é uma terra de muitas tâmaras. Lá tem mel de tâmaras e as tâmaras lá são tão lindas, são robustas, tem uma cor diferente, tem um sabor diferente. Elas são, assim, apetitosas. A gente já come as tâmaras com os olhos. Elas são, assim, em todo canto que a gente vira ali de Israel, daquela parte do Oriente Médio, a gente vê que eles vendem tâmaras. Aquilo ali tá muito incutido naquela sociedade. Então, por quê? De onde veio essa história de tâmaras? De como é que as mulheres dessa história de comer tâmaras? Porque existe uma passagem no Alcorão, que eu não li ainda, só sei que tem uma passagem no Alcorão que diz que as mulheres comem tâmaras para acelerar o trabalho de parto, no trabalho de parto. Então, é uma coisa que está escrito no Alcorão porque é da cultura oriental. Eles fazem isso lá. E a gente sabe que existe diferença de cultivo de tâmara. Existe diferença de solo, existe diferença de clima. As tâmaras, elas são ricas em fatores antioxidantes. As tâmaras, elas estimulam a ocitocina natural. Elas fazem de forma natural, uma modulação hormonal da ocitocina. Verdade. Então, é por isso que as tâmaras devem ser consumidas para aquelas que vão entrar em trabalho de parto. Por que eu falei em efeito placebo? Porque não é toda tâmara que vai fazer com que isso seja liberado. Porque, assim, como existe essa diferença de cultivo, existem tâmaras que são cultivadas para cá que não vão ter esse tipo de efeito científico, mostrando uma modulação hormonal da ocitocina. Então, por isso, assim, acreditem que vai dar certo, consumam as tâmaras, acreditando, mas isso não significa... Agora, se você conseguir uma tâmara do Oriente Médio... Se tu soubesse, ou amiga... Devia ter trago. Não pode, eu pensei em trazer. Poxa. Não pode fazer transporte de materiais agrícolas intra países, internacional, não pode. O que eu consegui trazer foi o mel de tâmaras. Talvez deve funcionar. Quem conseguir ir lá e trazer mel de tâmaras, deve... O que trouxe pra mim não era de tâmara, o meu era de agave, porque eu não trouxe mel de tâmara. Eu ia comercializar. Mulher! Mel de tâmara dá pra trazer. Então, fica a dica pra você que foi lá pelo Oriente Médio. Traga mel de tâmaras, consuma mel de tâmaras. A tâmara do Oriente Médio. Que talvez o detalhe você tenha esse efeito. Quem tem diabetes gestacional, né? Pode ter glicêmico. Lembrando que é importante. Já não pode utilizar. Lembrando que quem tem diabetes é bom não ficar um pouquinho mais distante dessa questão, porque o índice glicêmico da tâmara é alto. É bastante alto. Eu não comi essa tâmara do Oriente, mas a tâmara daqui eu particularmente não gosto. Muito doce. Eu gosto com moranguinho. Não, também. É tipo assim, existem vários... Com moranguinho até que ainda vai, mas não. Existem 6 tâmaras por dia, desde 36 semanas, gente. Não, vocês que comem... Aqui as mulheres consomem muito aquela... Assim, até aqui tem diferença na questão da comercialização da tâmara. Existe aquela tâmara menor, aquela tâmara mais... Jumbo, né? Não, a jumbo é grande. Existe hoje o que a gente recomenda aqui que elas consumam é a tâmara mais parecida com a tâmara do Oriente Médio, que a tâmara mais parecida é a tâmara jumbo. É aquela tâmara grande. Mas acredito que ela não tenha sido cultivada lá. Essa tâmara foi cultivada aqui. Então, essa diferença toda de clima aí deve alterar os processos de liberação de ocitocina, de modulação de ocitocina. Se você acredita... Mas se você acredita, consuma. É importante acreditar. É importante você ter fé que vai dar certo. E também com a orientação, né? A orientação são, a partir de 36 semanas, o consumo de 6 tâmaras diariamente. Aí existe aí uma infinidade de receitas que pode ser feita. Inclusive, a gente recomenda que seja, como vocês falaram, aquela fruta do conde, que é com morango. Bota a tâmara com morango, que fica um pouco mais palatável, né? Pro consumo. Pro consumo, eu gosto bastante.
Não farei uso quando Na verdade, eu estiver na minha época. Na verdade, não só a tâmara, mas a gente sabe que existem alimentos... Milka? Tu nem usou, não deu tempo. O menino esperou usar. Eu ia usar. Eu não. Eu ia comprar as caixas pra mim. Não pode nem trazer. Em relação Não à alimentação, pode. na verdade, existem aqueles alimentos que até atrapalham, né? Então, assim, existe de fato essa interação com aquilo que você vai liberar, hormonalmente falando, aquilo que você consome, que você se alimenta, realmente tem interação, né? Em relação a entrar ou não em trabalho de parto. Algumas substâncias acabam bloqueando, né? Excesso de carboidrato, né? Farinha branca naquele finalzinho da gestação. Então, tem coisas que realmente ajudam e outras acabam Falando ainda da tâmara, que eu não falei, foi feito de fato, para saber se isso aí é estudo. real. Se isso é real ou se isso não é real, foi feito um estudo, inclusive lá na Jordânia, numa universidade da Jordânia, onde foi comparado mulheres que usaram as 6 tâmaras, eles fizeram esse estudo a partir de 37 semanas, contra mulheres que não usaram as tâmaras. E no estudo mostra o efeito benéfico, aí por isso é que, falei de efeito placebo, então precisa falar que o efeito é benéfico. Sim. E que as mulheres que consumiram essas tâmaras durante o período de 37 semanas em diante, elas tiveram uma taxa maior de sucesso na questão do trabalho de parto. Exatamente. Perfeito. Gente, um tema maravilhoso. Maravilhoso. Acho que se a gente fosse falar, que ia falar por muito tempo. Ia ter várias experiências, várias risadas. É verdade. Mas o intuito aqui da gente era informar, Exato. na verdade. Para tirar um pouco da questão do medo que as mulheres têm dessa indução do trabalho de parto. Saber que é uma possibilidade real, que se você está grávida, que você sonha com um parto normal, de fato, isso é uma coisa que você já tem que colocar já no pensamento, trabalhar a mente, que isso é uma possibilidade real, que pode acontecer. E que se acontecer também, tudo tranquilo, tudo bem. Exato. Vamos investir no seu parto normal e vamos fazer com que utilizar e oferecer para você tudo que for possível, tudo que estiver ao nosso alcance, para que você consiga. Que não necessariamente, se a gente está induzindo esse parto, isso não quer dizer que a gente está deixando de ser algo natural. Porque às vezes elas pensam que se eu cheguei nas 41 semanas ou qualquer outro data limite que a gente precisa, né, colocar para essa paciente, se eu cheguei nessa data limite e não entrei em trabalho de parto, é porque o universo não está quer conspirando que eu entre em trabalho de parto. Mas não, gente. Como já foi conversado aqui, a indução, os métodos que a gente utiliza são tratamentos, são terapias, são tratamentos para que, de fato, a gente se chegue no benefício que é entrar em trabalho de parto. Perfeito. E ter o parto vaginal, porque o parto vaginal a gente sabe que tem benefícios tanto para a mãe como para o bebê. Né? E a gente tem muitas respostas positivas, né, gente? Quando a gente faz na equipe, bastante. Temos. Se a gente for colocar assim, a gente tem muita resposta positiva. E outra coisa, né? Mesmo aquelas que não chegaram a vias do parto vaginal, é aquilo que eu falo. Gente, nada no trabalho de parto é perdido. Exato. Nada. Então, assim, toda experiência válida. Mesmo que você não tenha tido a saída pelo canal vaginal, toda essa descarga de ocitocina que foi liberada, tudo isso que aconteceu vai beneficiar para um pós-parto melhor, para uma amamentação com maior capacidade, né? Maior probabilidade de sucesso. O seu bebê já está se preparando para nascer de forma mais fisiológica, digamos assim. Então, nada é perdido. E a própria mãe, ela sabe que eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance. E isso faz bem para ela também, né? Mesmo que seja falha de método. Falha de indução, entrou em trabalho de parto, virou cesariana, né? É benéfico tanto mesmo para a mãe como para o bebê. A minha última experiência que eu tive, eu falei que a gente teve muito sucesso, né? A minha última eu não tive sucesso. Não, deixa eu explicar. Tá? Ali tu era minha assistente, né? Eu tava na assistência do parto também comigo. Mas isso que tu me falou me lembrou o gancho dessa família, dessa minha paciente. Ela queria ter esse sentimento. E isso fez toda a diferença para ela. Fez toda a diferença para ela. Ela estava desencorajada de querer indução. Aí eu lembro que eu falei assim para ela, olha, se sexta-feira à noite, porque tinha o prazo de 41 e tal, né? Tu mudar de ideia, me liga. Sexta-feira à noite, tu me liga? Ela me ligou sexta-feira à noite, literalmente. Eu mudei de ideia, doutora, eu quero fazer indução. Tá bom, vou fazer indução. Aí a gente começou. E aí não teve uma evolução para parto vaginal, né? Ela entrou nos pródomos, teve as contrações e tudo, mas não teve evolução para parto vaginal. Mas ela ficou feliz demais.
Porque ela teve esse sentimento. Poxa, doutora, eu tentei, É né? experiência positiva, Exatamente. Eu falei, olha, você tá de parabéns, você tá... É isso aí mesmo, você foi corajosa, você quis tentar, você quis dar essa Exato. chance, entendeu? E ela mesma reconheceu, porque isso também é fato, gente. Às vezes, no meio do processo, tudo bem, porque nesse caso foi ela que reconheceu, doutora, eu não quero mais seguir. Eu já tentei um certo momento e agora eu não me sinto mais, meu corpo, eu tô um pouco cansada e tal. E tudo bem. Não é um protocolo que tem que acontecer. Não é assim. Sim. No meio do caminho, olha, doutora, legal, já sei como é que eu misoprostol. Tô feliz. Bora parar, bora. Entendeu? Tudo bem. E você não tá desistindo. Não é uma derrota. Não, gente, não é. É um processo, cada pessoa tem seu processo, entendeu? E o parto dela foi lindo e ela ficou muito feliz. Então, esse sentimento reconfortou ela. A cesariana dela foi linda, né? Linda. E emocionante. E ela se sentiu reconfortada. Poxa, eu tentei. E tá tudo bem, entendeu? Então é isso. Então é isso, gente. Então, lhe convido a, inclusive, ver esse episódio que as meninas já falaram aqui antes. Vai lá no nosso canal do YouTube. Segue a gente lá, se inscreve, compartilha, inclusive, com todas as mulheres, famílias. Quanto mais informação, maior é o seu poder de escolha, inclusive, né? Então, segue a gente, vê os outros episódios. Muito obrigada por estar conosco até agora. Eu espero que eu tenha sido uma moderadora razoável. Foi excelente. Não, foi top, foi ótimo. Quem assistiu... Perdoe minha crise de riso, eu não sei se vai aparecer aí, então... Ai, meu Deus. Suânia. E quem assistiu esse episódio até o final, escreve no comentário, Tâmara. Boa! Pra eu saber que você assistiu até o final. Compartilhe nas suas redes sociais, hashtag Tâmara. Um beijo! Ai, eu amei esse episódio, gente! Beijão!